Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 12. Vamos fazer a leitura do verso 22. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Porque a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, do Seu trono, da Sua glória. Adentramos, Senhor, até Seu palácio, Seus átrios, não porque haja mérito ou dignidade ou capacidade para tal ato, tal atrevimento, mas porque o Seu Filho proporcionou essa entrada e nós vamos nos méritos dEle, vestidos com a justiça dEle, clamando a Sua misericórdia. O quanto os púlpitos atuais têm tido falta de poder, quantos cultos estão carentes de poder, só retórica, ou manifestações carnais, que mexem com as emoções. Que essa noite seja diferente, que haja graça, que o poder de Deus atue, penetrando nos corações mais empedernidos, arrependimento, salvação, encorajamento. Que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui. Como eu disse ontem, o culto a Deus deve ser marcado por reverência. Então, nós estamos crescendo numericamente, novas pessoas estão vindo, entrando, chegando, e muitas, elas vêm de um pano de fundo de outras igrejas, e talvez muitas pentecostais, muitas igrejas ou muitos ambientes que são verdadeiras badernas. O culto bíblico tem que ser marcado por reverência, respeito, educação e bom comportamento. Então, o culto não é lugar de ficar mexendo no celular, de conversando, de vir vestido indecentemente, de chegar todo atrasado, translocado, não sabe nem o que está fazendo. E quando chegar, ficar aquele bate-papo de boteco. Não. Quando a gente chega, se no horário, se mais cedo, a gente toma o nosso lugar, ou vai ler a Bíblia, ou vai orar, ou vai ficar em meditação silenciosa. Por duas razões. Primeiro, você vai se preparar para o culto, você não pode estar agitado. Shhh. Segundo, por respeito ao local. Não é uma praça, não é um shopping. Então, saiba como se portar na casa de Deus.
tem que se vestir adequadamente, chegar no horário, e quando adentrar as portas, silêncio, espírito de meditação, oração, leitura, para esse ambiente ser preparado para adoração. Ah, pastor, mas não pode ter comunhão, amizade? No final do culto, ao término dele, e não antes dele, nem durante ele. Então aprenda isso. E se tem que ficar levantando para beber água e ir no banheiro, só quem tem problema, aí você senta no fundo, porque você tem problema, não tem problema você usar o banheiro. Agora, se você não tem, aguenta aí 40 minutos, 1 hora, depois você vai. Amém? Ontem eu falei aqui sobre ansiedade. Eu preguei uma mensagem sobre ansiedade que já é considerada o mal do século. O mal do século. Eu acredito que no tempo que nós vivemos, não haja ninguém que não tenha pelo menos uma medida, ainda que pequena, de ansiedade. É impossível. O mundo, o nosso mundo, o que ele se tornou, com a explosão demográfica, com o avanço tecnológico, na era digital, onde todos nós estamos conectados uns com os outros e com o mundo inteiro, é impossível receber essa descarga de informação, essa descarga de compromisso, essa descarga de pressão que o mais jovem dos meninos, do mais jovem ao mais velho recebe, e não ficar ansioso, e não ter alguma porção de ansiedade. E por isso eu falei ontem sobre ansiedade, e foi tão bom, falou com tantas pessoas, eu ouvi o testemunho de tantas pessoas falando sobre isso, que pensei, eu vou falar novamente sobre ansiedade, para o público do domingo, que é um público muito maior, que com absoluta certeza, também faz parte daqueles centenas de milhões afetados pela ansiedade no mundo inteiro. Ontem eu falei sobre ansiedade à luz de Filipenses 4, e hoje eu vou falar de ansiedade à luz de Lucas capítulo 12, que é uma parte do Sermão do Monte, que Jesus repete em Lucas, e eu quero ajudar você. Ansiedade, estresse e depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, todo indivíduo na face da terra vai ter, pelo menos uma das três: depressão, ansiedade ou estresse, e muitos, as três. E talvez você seja depressivo e nem sabe. Estatísticas dizem que 36% das pessoas que têm essas doenças só começam o tratamento 10 anos depois, convivem 10 anos com essas pestes para depois tratar. E talvez seja o caso de muitos de vocês. Eu expliquei ontem também que existem depressões ou transtornos de ansiedades que são patológicos, genéticos, químicos. É uma ansiedade causada por uma disfunção hormonal ou por algum fator físico. Essa requer tratamento com um profissional, dieta, exercícios físicos e tratamento medicamentoso, com certeza. Mas existe uma ansiedade que é ainda maior que essa, o alcance é muito maior. É a ansiedade, que se refere à falta de confiança, à incredulidade, à ansiedade pecaminosa. E essa que tem dominado o mundo inteiro e dominado muitos cristãos. Nós, portanto, precisamos tratar sobre isso, porque ter ansiedade não é pecado. Todo mundo passa por uma ansiedade comum
no nosso dia a dia. Uma ansiedade quando vai fazer uma prova, uma ansiedade quando você está esperando algo, uma notícia, uma informação, uma ansiedade quanto a um exame, é normal. Mas existe outro tipo que não, que é pecaminoso, é viver ansioso, é ter ansiedade como estilo de vida, um comportamento ansioso. E isso nós temos que saber lidar com absoluta certeza. E aqui Jesus começa, o áudio está perfeito, só precisa de um pouquinho de retorno, Jonas. Jesus começa com uma advertência, verso 12, por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Veja só, no tocante à ansiedade, Jesus adverte seus discípulos, ele ordena seu povo dizendo, não fiquem ansiosos. Ele dá uma ordem, simplesmente, por isso vos advirto. Ele dá uma advertência, uma exortação, uma ordem. Ele conclama a igreja, não fique ansiosa. E o termo, ele diz, não andeis, andar, ele usa o verbo andar. O que é isso? Que o vosso comportamento não seja marcado pela ansiedade. Jesus diz que a ansiedade não é compatível com a nossa fé, que a ansiedade não é compatível com o espírito do Evangelho, que a ansiedade não pode fazer parte da vida cristã. Por isso vos advirto, não andeis, ele proíbe o crente ficar ansioso, ele proíbe o cristão ser ansioso, ele proíbe, não andeis ansiosos. Com o que eu não posso ficar ansioso? Com o que, Jesus? Ele vai descrever, não andeis ansiosos, 22, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Notem, Jesus não está exortando eles a não andarem ansiosos por conta de caprichos, coisas secundárias e supérfluas, como luxo, conforto, riquezas. Ele elenca aqui vestimenta e comida, coisas essenciais para a manutenção da vida, coisas vitais, essenciais, água, roupa, moradia, comida, coisas que todos nós precisamos para viver. E ele disse, não fiquem ansiosos por conta dessas coisas. Não fiquem ansiosos por conta do aluguel, por conta da despensa, por conta da compra mensal, por conta do tratamento dentário, por conta do material escolar, por conta da gasolina. Não fiquem ansiosos por conta das necessidades básicas diárias. Agora, Jesus parece meio doido, né? Mas são exatamente essas coisas que nos deixam ansiosos. Quem aqui nunca ficou ansioso quando o aluguel vai vencendo? Principalmente quando já se trata do terceiro, né? Mês acumulado. Quem não fica ansioso quando o técnico da CPFL começa a passar lá na rua? Ih, vão cortar. Quem não fica ansioso quando começa a vir boleto de escola? Quando vem no começo do ano material escolar? E tantas outras coisas, quando tem que fazer um exame, quando sente uma dor. Como não? Então Jesus disse que estas coisas não podem me deixar ansioso. E ansioso aqui é o quê? O que é ansioso? É perder a paz de espírito, inquietação. A pessoa inquieta, preocupada, aflita. Jesus não quer ver seu povo inquieto, aflito, preocupado, ansioso, por conta dessas coisas. Mas como, você pergunta? Como, Jesus, o Senhor pede uma coisa dessa? Mas reparem no texto, vocês repararam?
Notem a quem ele dirige essas palavras, o 22. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso vos advirto, não andeis ansiosos. Essa é uma palavra dirigida à igreja. Em alguns sentidos, Jesus não tem nada para falar para esse mundo, nada para falar para os incrédulos. Essa é uma palavra específica para o povo redimido, para os santos. Mas assim, eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. O que Jesus está dizendo aqui, portanto, como crentes regenerados, nascidos de novo, vocês têm a obrigação de compreender e obedecerem estas palavras. Esse como eu não posso ficar ansioso diante das minhas necessidades, é uma pergunta que o ímpio poderia fazer, o cristão não. Quando ele diz, Jesus dirigiu aos seus discípulos dizendo, ele está dizendo que a ansiedade, ela é comum aos ímpios, como está no verso 30, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, é eles que se preocupam com estas coisas, vocês não. Vocês não. Ele não quer que essas coisas tomem nosso tempo em demasia, tomem nosso coração. É a semana inteira, o mês inteiro pensando em trabalho, em dívida, em duplicata, em conta, em menino, em coisas, e vão tomando o coração, vão deixando irritado, vão deixando estressado, e a vida não passa a consistir em outra coisa senão um amontoado de preocupações com as coisas básicas da vida. Jesus diz, isso é comportamento de incrédulo. A igreja não. Não pode ficar com isso não. Tem gente que tem tanta ansiedade que transpira a mão e os pés. Tanta ansiedade que tem insônia, rola daqui, rola dali, não dorme. Tanta ansiedade que tem gastrite e diarreia. Tanta ansiedade que tem irritabilidade e parte para agressão verbal, física, com a mulher, com o marido, com os filhos. E Jesus está dizendo. E por que é a ansiedade? Dívida, conta, trabalho, o cotidiano. Segue-se então que Jesus dará agora as razões para não ficarmos ansiosos. Com base no que ele dá esta ordem para mim e para você não ficarmos ansiosos com as coisas do cotidiano. Então, ele dá as razões. 23. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Você não entendeu? É claro que você não entendeu. É por isso que eu estou aqui. Por isso que eu tenho esse emprego. Para ajudar você a entender o que você não consegue entender. Aí Jesus argumenta que eu não posso ficar ansioso por causa da vida e do corpo. Aí Jesus, vem cá. Não é a vida mais do que o alimento? Você está ansioso pelo alimento? Estou. Não é a vida maior que o alimento? É. Você está ansioso pela manutenção estética, vestimenta? Estou. Mas não é o corpo maior que as vestes? Jesus falava meio assim, né? Tá. Mas Jesus está dizendo assim, veja só. Eu já não dei a vocês a vida. Eu não trouxe vocês a vida, a existência, sim, que é o mais difícil, o maior, sim, e agora, eu não cuidarei de vocês, eu não farei a manutenção dessa vida, eu já não dei vocês o corpo, uma existência física, eu não dei corpo a vocês, dei, não é o maior, não darei agora vestes para cobrir esse corpo. Jesus está dizendo, vocês já não vieram à vida, viemos, e a vida não é um milagre, não é um dom de Deus, é um dom, não foi Deus que colocou vocês aqui, que foi, isso não é o maior, o mais difícil, sim, não é uma dádiva, sim, agora é este Deus que trouxe a vida,
não alimentará vocês? Não cuidará de vocês até o fim? Esse Deus não vestiu vocês de ossos, nervos, músculos e pele, não deu um corpo, deu. Agora deixará esse corpo nu, passando frio? Jesus usa o argumento do maior para o menor. Ele já não fez o maior te trazer a vida, agora vai te deixar perecer. Ele não fez o maior te dar o corpo, agora o deixará sem cuidados. Quem proporcionou o maior, a vida e o corpo, não dará também o menor, isto é, alimento e vestuário? Jesus quer gerar fé nos discípulos, quer colocar fé nos discípulos. Pensem. E Jesus quer fazer isso com você. E agora Jesus, para reforçar seu argumento, para não ficar ansioso, ele apela para a doutrina da providência, nesse estupendo versículo 24. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa em celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Agora ele vai usar a natureza como exemplo para tratar a ansiedade deles. Ele quer mostrar, vocês estão ansiosos com as coisas da vida? Ali, está vendo naquela árvore as aves? Estou. Qual a última vez você viu uma ave dessa no pronto-socorro com anemia? Alguém já viu com anemia? Quantas vezes já, Carla e Juninho, vocês atenderam um pardal? Quantas vezes o pardal já foi pedir cesta básica em algum lugar? Está vendo o pardal? Não planta, não colhe, nem ajunta em celeiro, mas a providência cuida deles, faz com que nenhum sustento, proteção e alimento falte para eles. E vós, não tendes muito mais valor que as aves? O que Jesus está ensinando aqui? Na hierarquia da criação, na escala da criação, existem hierarquias. Deus criou tudo, de uma minhoca, de um girino, de um lambari, a coisas maravilhosas. Nessa escala, nem todos têm o mesmo valor. Uma é a glória de um peixe, outra é a glória de um elefante. Uma é a glória de um peixe paulistinha, outra é a glória de um tubarão. E na escala de valores, as aves ocupam os últimos lugares. Os pardais são animais dos mais insignificantes. Pardais, estão aí, povoando os telhados, fazendo sujeira. Pombos. Se aves, se seres tão insignificantes, têm este cuidado de modo que não morrem de frio, de fome, de calor, são protegidas, guardadas. Imagina vocês, tá? E nós, estamos em que escala? Se as aves estão no último lugar, o homem está no topo da escala, porque o homem é a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Se Deus cuida dessa forma das criaturas mais insignificantes, como não cuidará de seres à sua imagem e semelhança? E ainda mais, não só imagem e semelhança, mas agora redimidos, crentes. Se você nunca viu um pardal morrer de fome, por que verá um crente? Se você nunca viu um pardal sem casa, abrigo, por que verá um crente? Se nunca viu um pardal sem proteção, provisão, por que verá o crente? Não é verdade? Quem é enfermeiro e médico aqui? Quem é assistente social já foi visitar a família de um pardal? Eu nunca vi. O pardal cair tendo taquicardia lá na varanda, tadinho, vem cá, está com anemia. Então Jesus quer humilhar os discípulos no sentido de dizer: meus filhos, olhem, por
que... E a ideia ali, não colhem, não plantam, não ajuntem cereiro. Os pardais não estão preocupados. Os pardais estão perdendo o sono. Será que no próximo verão vai vir chuva? Essa é a ideia. Pássaros que não são a imagem e semelhança de Deus, têm este tipo de cuidado, quanto mais eu e você. Isso aqui é para você dar lugar, a ansiedade dá lugar à fé. Seu coração encher de fé. Quando você estiver ansioso, desesperado por causa dessas coisas, sai lá fora, veja o canto dos pássaros, veja os animais, veja os insetos, veja os animais silvestres, você verá como eles estão tranquilos, sendo cuidados por Deus, quanto mais você. Agora, Jesus quer mostrar a inutilidade da ansiedade, como é inútil a ansiedade. Verso 25, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras, ou pelas maiores? Jesus vai mostrar aqui para você, Juliane, e você, Heitor, está ansioso, você quer ter mais de ser ansioso. Jesus vai dizer que a ansiedade não serve para nada, a ansiedade não tem nenhuma utilidade. E quando dizer, por mais ansioso que você esteja, você pode acrescentar um côvado da sua estatura. Um côvado da estatura, a ideia aqui, você pode aumentar mais anos de vida, você pode prolongar a sua vida. Por mais ansioso que você esteja, você não consegue mudar o curso da sua vida, você não consegue ditar quantos anos você vai viver, você não pode fazer isso. A ansiedade não garante viver mais tempo, não garante mudar o curso da sua vida. A ansiedade, ela não tem nada produtivo nela. Jesus está dizendo, sua ansiedade não pode determinar o quanto você vai viver. Isso está fora do seu controle. Você, por mais que faça dietas, por mais que faça exercícios físicos, tome suplemento, quem garante que você pode chegar até os 80? Você não tem esse poder. Você não tem esse domínio. Então é isso que Jesus está fazendo. Se vocês não dão conta de controlar as coisas menores, por exemplo, vou acrescentar mais 10 anos de vida. Alguém consegue fazer isso? Você não tem domínio de coisa mínima, você não tem domínio de mosquito. Mosquito pica vocês ficam 10 dias de cama. E não tem controle sobre o próprio corpo. Dengue. Vocês não têm controle de um cisco que cai no olho. O cisco cai no olho, fica 3 dias para tirar, fica doido, desesperado, ai meu Deus do céu, não consegue remover um cisco do olho. Vocês não têm domínio sobre isso. Então, se não, portanto, nada poder fazer contra as mínimas, por que andar ansioso contra as outras? O que isso quer dizer aqui? Que tem aquele tipo de pessoa ansioso por causa de uma bomba, ansioso por causa do enchente, ansioso por causa do futuro, ansioso por causa do governo, ansioso. Falo, meu filho, mas você não tem controle da sua casa, você não tem controle de um machucado no seu pé. Então o que Jesus está dizendo aqui é o que? Se é para viver preocupado, então seja consistente com a sua preocupação, com a sua asneira. Se é para ficar preocupado, então tem que ficar com tudo. Por exemplo, você não pode estar respirando muito aqui, porque está cheio de bactéria. Você pode aspirar alguma e ter um infarto, e pode morrer. Então você não pode dirigir, porque no cruzamento pode vir uma carreta e esmagar você. Não entra no carro. Então você não pode pôr as crianças para brincar de futebol, pode quebrar a perna e ter fratura exposta. Então você não pode beber a água, porque de repente ela está contaminada, você vai pegar alguma bactéria e você vai ter alguma infecção. Então você não pode viajar. Na rua, você vai passar na estrada dezenas de cruzamentos, você vai capotar o carro. Você não pode comer ovo, pode ter salmonela. É para ficar ansioso? Então vamos ser ansioso. Você não pode nem estar aqui, porque pode ser que um avião caia e mate você. Vai embora logo. Vai que cai aqui. Dá tempo ainda. Jesus está dizendo. É para viver essa loucura? Então seja consistente.
Já mediu sua pressão? Vai que está elevada agora. Está vendo? Jesus fala, vocês é tudo tolo, estúpido. Se for para viver nessa paranoia, não deixa os filhos sair de casa amanhã, pode ser sequestrado. Não vai trabalhar amanhã, pode vir um ladrão assaltar a empresa e te matar. Não respira. Prende o ar aí, pode ser que entre algum vírus, alguma bactéria pelo ar. Ai, é para ser louco? Jesus está dizendo, eles não dão conta de uma pedra que entra no rim, rola vocês 3 dias, 3 noites, e vocês querem ficar ansiosos pelo que está acontecendo na terra. O que Jesus está dizendo? Não adianta nada, vocês não vão mudar o curso de nada. O que tiver que acontecer, vai acontecer. A vida de vocês está na mão de Deus, o futuro a Ele pertence, está diante dos seus decretos. Então é melhor desistir. O que Jesus quer dizer aqui? Ou você sossega o facho e confia em Deus, e deixa a ansiedade, ou surta de vez então. Ou sossega o facho, confia em Deus, e deixa a ansiedade, ou então vai nessa loucura e surta de vez. Porque se eu for ficar ansioso com tudo que me preocupa, eu não posso tomar banho com medo de morrer eletrocutado. Vai me dar um choque, vai me matar. Vou ficar fedendo. Não posso olhar para cima, porque eu não sei. Meu Deus! A inutilidade da ansiedade. Agora Jesus apresenta outras causas que nos deixam ansiosos e nos ensina outra lição preciosa. 27. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Jesus tratou da vida e da comida, agora ele trata do vestuário. Então alguém pensa aqui que ele está falando só de roupa. Não. São outras coisas que são necessidades básicas, as quais nos deixam ansiosos. Primeira, comida. A segunda, vestuário. Mas mais que isso, aparência. Mas mais que isso, tudo aquilo que é necessário para vivermos em sociedade. Comida para manter a nossa existência, para sobrevida, para viver. Aqui, vestuário, tudo aquilo que é necessário para viver em sociedade. Envolve emprego, salário, escola, tratamento médico, transporte, financiamento, dentista e obviamente o vestuário. Aí Jesus disse, vocês estão preocupados com estas coisas? Aí ele vai usar o exemplo dos lírios do campo, uma flor, e Salomão, o homem mais rico que já existiu, em todas essas áreas que eu citei, ele tinha tudo e no grau mais elevado, educação, roupa, transporte, tudo. Ele diz assim, isso estão deixando vocês ansiosos? Aí ele vai dar uma lição, olhem os lírios, não tecem, nem fiam, nem produzem para si roupa. E nem mesmo Salomão, o homem mais rico, se manteve, se apresentou de uma forma tão bela, constante, consistente, quanto aos lírios. Se Deus veste assim esta erva, que hoje existe, amanhã seca, é lançada no fogo, não vai vestir mais a vós, homens de pequena fé. A ideia é a mesma dos pardais. Na ordem da criação, na hierarquia, da escala da criação, plantas estão no último lugar. E se plantas, que são coisas insignificantes, que têm poucos meses de vida, e secam, se apresentam assim com beleza, diante dos olhos dos homens,
né, como se apresentassem socialmente, se tem essa elegância, esse porte, se vivem assim, vocês não terão o suficiente para viver em sociedade, vocês não terão onde morar, o que vestir, vocês não terão emprego, condições de tratar dente, tratar das enfermidades. Essa é a ideia. Quem já viu uma rosa feia? Jasmim, margarida, tulipa. Veja como são lindas, cheirosas, admiradas, elegantes, belas. Veja onde elas aparecem, onde elas estão. Dentro da escala da criação são plantas. Ah, pastor, está me faltando para colocar o pivô aqui. Eu estou com vergonha na igreja, porque quando o senhor conta piada eu ri, vai aparecer. Ah, pastor, é porque meu sapato está furado. Ah, pastor, o menino. Ah, pastor, o tratamento. O Senhor está dizendo, não fiquem ansiosos quanto a isso, porque mato e capim são cuidados sem que trabalhem, teçam e fiam. Não cuidarei de vocês, povo a minha imagem e semelhança. Onde eu vou morar amanhã? Como é que eu vou me casar? Como eu vou comprar roupa? Como eu vou pagar a conta? Onde eu vou trabalhar? Quem vai aprovar meu currículo? Como é que eu vou tratar do menino? Como é que eu vou encontrar o material dele? Como é que eu vou pagar? Não se preocupa. Deus há de cuidar. E aí ele conclui, indo para o final, ele diz que a preocupação excessiva faz parte da postura dos não crentes. Verso 29, não andeis, pois, a indagar o que é a vez de comer ou beber, não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Até aí. Jesus então repete a ordem quanto à ansiedade, e aqui dá outro motivo. A ansiedade, como eu já disse antes, é um estilo de vida de incrédulos. A ansiedade não é compatível com uma alma regenerada. Porque ele explica, são os gentios que procuram todas essas coisas. Os gentios, os incrédulos é que se matam por causa de dinheiro, trabalho, fama, riqueza. É eles que não dormem, traem, adultério, trabalham 10, 12, 15, 20 horas. São eles. E por que nós não podemos? Porque a vocês foi dado um conhecimento que não foi dado a eles. A vocês foi dado promessas, revelações de quem Deus é, do que Ele fez, da origem da vida, da morte, da providência divina, das promessas. Então, para vocês, não há motivo para viverem assim. Eles não têm a mesma luz que vocês. Eles não têm a cosmovisão que vocês têm. Por isso estão ansiosos. Vocês não têm desculpa. E ele conclui no 30. Mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Isso aqui não é um conforto? Como assim? Eu não entendi. Vai vencer a prestação amanhã, não vai? O vosso Pai sabe. Tem que fazer o lanche para o menino na escola amanhã. E não tem, não é? O vosso Pai sabe. O nome está sujo, está tirando seu sono, você quer tirar o nome do vermelho. O vosso Pai sabe. Remédio, vosso Pai sabe. Vosso Pai conhece suas necessidades. Vosso Pai sabe o que tem na geladeira, na despensa, na conta bancária, o saldo, as dívidas. Vosso Pai sabe quanto você precisa se manter no mês. Vosso Pai sabe. E aqui carrega o quê? Se o vosso Pai sabe, assim como Ele sabe das necessidades dos pardais, dos lírios, vosso Pai há de cuidar. E por fim, Ele diz o que nós devemos ocupar nossos pensamentos. Verso 30. 31. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aí Jesus, Ele dá para nós uma saída. Ele está traçando até agora
o que normalmente ocupa a mente e o coração das pessoas: dívidas, emprego, salários, contas, projetos, financiamentos, doenças, coisas que deixam ansiosos. Aí ele vai dizer: ao invés de vocês se preocuparem com isso, se gastarem com isso, consumirem o tempo de vocês com isso, sendo vocês cristãos, vocês devem se gastar com as coisas do reino de Deus. Estas devem ser de fato as preocupações de vocês. Vocês devem se gastar com a vontade de Deus, com o avanço do reino de Deus, com os interesses das coisas de Deus. É isso que tem que ocupar o pensamento e o coração de vocês. A vontade de Deus, a pregação do Evangelho, a santificação das suas almas, o culto doméstico, o discipulado dos filhos, a evangelização dos filhos, o apoio missionário, a manutenção da sua alma. Gastem com isso, e todas as coisas te serão acrescentadas. A ideia é que cuide das minhas coisas, que eu cuido das suas. Deus dizendo: cuide das minhas coisas, enquanto eu cuido das suas. Essa é a troca. Queridos irmãos, assim nós vencemos a ansiedade. Ver que temos um Pai no céu, que vela por nós, que cuida tão bem da sua criação, seres tão insignificantes, como não cuidará de nós. Portanto, não precisamos ficar ansiosos, até porque a ansiedade não paga conta, não expulsa demônio, não melhora casamento. A ansiedade só piora a situação. Ela não presta para nada, absolutamente nada. E no final das contas, o que Jesus está te ensinando aqui? Uma lição de fé. Ao invés de ansiedade, confiança. Que o Deus que me deu o corpo, me dará a manutenção dele. Que Deus que me deu vida, a sustentará. Que Deus que cuida de insetos e mato com tanta perfeição, cuidará de mim, a imagem e semelhança dele. Portanto, não inquieteis com essas coisas. Fecha os olhos, vamos orar.